Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira aprender um pouco mais de clínica médica. Meu nome é Joane Alves. Eu sou o Cauê Malpig. E eu sou o Guilherme Moura. Opa, fazia tempo que eu não gravava com o Guilherme Moura, hein? Não é? Rapaz, faz tempo. Coisa boa, tava morrendo de saudade aqui já, Gui. A falsidade reina. Tô brincando. E olha, Talvez é um amigão. quando o Guilherme tá por aqui, vocês já sabem, né? É tema de cardio, porque a gente explora essa formação que ele está fazendo, que é nosso cardio aqui, querido e amado. Com certeza, tem que balizar a discussão aqui pra gente, né, Jô? Exato. Então, pessoal, hoje a ideia é a gente falar sobre o manejo de taquiarritmia, como vocês já estão vendo no título do episódio, né? E nós vamos basear nossa discussão em 3 casos clínicos curtos e, através desses casos, trazer os conceitos, né? A parte do manejo em si, que a gente quer tanto trazer de uma forma mais fácil para vocês. Que desafio, hein, Jô? Sim. Falar de taquiarritmia num podcast, onde o pessoal não tá vendo o eletro, né? É, sim, É difícil. muito visual, né? A gente vai tentar falar bem divididinho, como que é o manejo do paciente, passar por todo o passo a passo, mas a gente sabe das dificuldades de fazer um podcast desse, né? E esse episódio aqui caiu como uma luva, viu? Porque a gente vai estudando, e na prática a gente vê muito, né? Então, essa semana, por exemplo, eu tive 2 cardioversões, assim. Fazia muito tempo que eu não cardioverti, eu acho que a última vez que eu cardioverti foi na minha residência, e essa semana, do nada, veio 2 aí. Nem me fale, sábado mesmo eu fiz uma teleconsulta com o Gui pra ele me ajudar num paciente lá que chegou com a TV e depois foi pra um ritmo juncional e ele ficou lá fazendo a minha telemedicina. Olha lá. Nada, Jô brilhou. Coisa boa. Cara, a última vez que eu cardioverti já tá com um tempinho, tá com um mês mais ou menos. A Segue. gente cardioverteu um Flutter, foi. Mas deu tudo certinho. E aí a gente vai até falar, né, de quebrar o medo. Quando eu me formei, eu morria de medo de cardioverter. Com certeza, né? Pois é, você fica naquela, o paciente tá lá, chegou, você fica, nossa, mas eu vou ter que chocar ele, meu Deus, e se alguma coisa pior acontecer? A gente fica com bastante medo mesmo. Mas vamos tentar quebrar um pouquinho esse medo agora aqui, né? Exatamente. Mas antes, então, da gente começar o episódio, a gente vai falar um pouquinho de novo aqui da nossa parceria, né? Alguns episódios que a gente já vem fazendo a parceria com a Whitebook e finalmente chegou a hora, né, Jô? Pô, Cauê, já tava ansiosa, porque assim, o aplicativo ele ajuda muito no dia a dia, quando a gente quer ver uma conduta mais rápida, principalmente pediatria, né, que eu digo por mim, não é meu forte, e tirar dúvidas de dose. Até tem uns guias práticos lá que facilitam, sabe, naquela hora da rapidez. Agora mesmo eu passei nas cardiopatias congênitas, um monte de criança. Então, Sabia dose de nada, tudo foi o Whitebook. é o que ajuda. Ajuda muito, né? E tem novidade aí agora, viu, gente? Além de tudo que vocês falaram, tem 2 novas ferramentas. Tem o Decision Tracks e o Clinical Drops. Decision Tracks tem fluxogramas para ajudar na condução de algumas situações, como crise convulsiva na emergência, e o Clinical Drops com vídeos curtos e vários temas de cardio, endócrino, nefro e várias especialidades aí. Top. Com tudo isso não tem como perder essa oportunidade. Mas a dúvida, Cauê, é que, já que a gente tá falando disso por semanas, como é que vai ser essa Black Friday do Whitebook? Então vamos lá, a Mad Friday 2021 vai dar um desconto de 35% no maior aplicativo médico do Brasil, Jô. Aí sim. Ah, isso mesmo, viu? Só pra lembrar que essa Mad Friday vai de 24 a 29 de novembro. Então acessa agora madfriday.com.br, se inscreve lá para receber todas as novidades e ser prêmio no Whitebook. O link tá na descrição do episódio. Boa. Boa. Então, pessoal, partindo para o primeiro caso, a gente tem uma paciente de 63 anos de idade, previamente uma insuficiência cardíaca isquêmica, chega ao pronto-socorro com quadro de dor torácica, no eletrocardiograma, uma taquiarritmia de QRS estreito, e a paciente está com rebaixamento do nível de consciência. E aí, Cauê, o que você conta dessa paciente aí? Beleza, Gui. A gente colocou na chincha, né? O Carlos te perguntando. Direto aqui. Vamos lá, Gui. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa mais prática, até para os ouvintes irem seguindo o nosso fluxograma aqui, né? Sempre quando a gente tem um paciente com taquiarritmia, definindo aqui um pouquinho taquiarritmia, né? Sempre quando o paciente tem uma frequência cardíaca acima de 100,
a principal coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação com o eletrocardiograma, né? Certo. Mas antes de tudo, a gente vai levar esse paciente para uma sala de emergência, a gente vai monitorizar o paciente, a gente vai pegar 2 acessos calibrosos e vai avaliar a necessidade de oxigenoterapia, né? Então a gente vai mover o paciente. É aquela história de quem se move, move, né? Exato. Monitor, oxigênio, veia. Isso aí. Então a gente deixa o paciente garantido. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, e uma das únicas coisas inicialmente que a gente precisa ter é um eletrocardiograma do paciente, né? Certo. E aí a avaliação sempre vai ser conjunta com relação aos sintomas do paciente, né? A gente precisa ver se esse paciente que a gente está levando para a sala de emergência com uma taquiarritmia, se ele está instável ou se ele está estável. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Taquiarritmia pode vir com muitos sintomas variados, às vezes sintomas até frustros, mas esses sintomas de baixo débito a gente tem que ter muito cuidado. Sim, Cauê. E o que é critério de instabilidade e qual a importância? Existe alguma decisão que a gente vai tomar baseado nesses critérios de instabilidade? Então é importante a gente pontuar isso, porque justamente vai mudar a nossa conduta, né? A nossa conduta num paciente instável tem que ser muito mais imediata. Então os critérios de instabilidade incluem uma dispneia associada a essa taquiarritmia, síncope associada à taquiarritmia, então o paciente que teve perda do nível de consciência, né, que teve uma perda transitória do nível de consciência, redução da pressão, né, hipotensão, redução da perfusão, então aquele paciente que tem um tempo de enchimento prolongado, né, até um rebaixamento de nível de consciência associado, ou o paciente com dor torácica, né, às vezes já é um paciente aí que tem alguma doença coronariana e com ataque à arritmia, pelo aumento de consumo de oxigênio, faz uma dor torácica associada. Então são 5 critérios, né? Opa, então esse último parece ser o caso da nossa paciente, né? Uma paciente isquêmica, chega com dor torácica e tá com essa taquicardia. É isso aí, Gui. Então aqui a gente não pode perder tempo, né? Vai mudar a conduta. Se eu tenho um paciente com uma taquiarritmia e sinais de instabilidade, a gente vai para uma cardioversão imediata. E é interessante, pessoal, isso que os meninos estão frisando, porque as diretrizes falam, inclusive, que você não precisa perder tempo em tentar definir qual é aquela taquicardia que você está vendo no eletro, porque ele está instável e a prioridade é você estabilizar esse paciente. Perfeito, Jô. Às vezes a gente fica elocubrando na sala de emergência qual ataque à arritmia que o paciente tem. Mas, cara, o paciente está instável, naquele momento, não vai modificar absolutamente nada da sua conduta. Você vai ter que proceder à cardioversão elétrica sincronizada. Jô, mas tem uma situação que é quando o paciente chega com ataque cardíaco sinusal, né? Que aí... Nesse caso, cardioverter esse paciente pode até piorar o quadro dele, né? Porque a frequência cardíaca está ajudando a manter um débito, e aí você vai piorar, tirar esse fator compensatório. E você tem que pensar em outras causas sistêmicas. Muitas vezes anemia, ele pode estar com choque séptico, dos distúrbios endocrinológicos, tipo hipohipertireoidismo. Então você tem que pensar em diferenciais. Então, pessoal, só para frisar. Na taquicardia sinusal, você vai procurar a causa de base, tá certo? Do problema que está levando o paciente àquela taquicardia. Porque essa taquicardia ela é compensatória, tá certo? A gente tem, inclusive, que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se preocupa com a frequência cardíaca do paciente. Chega a estar lá o paciente na UTI séptico com a frequência de 140. Aquilo ali é compensatório. Se você faz uma medicação que diminui a frequência do paciente, você tira o mecanismo de proteção para aquela sepse dele. Então atente a isso. Então, pessoal, vem agora a primeira definição assim, eletrocardiográfica, tá certo? Do que é uma taquicardia sinusal. Basicamente, a gente tem que ter 3 critérios. E a gente sempre vai olhar para a onda P, de pato, tá certo? Então, a onda P, ela tem que ter a mesma morfologia. Esse é o primeiro critério. Então, todas as ondas P têm que ser iguais nas suas respectivas derivações. Ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, tá certo? E o terceiro critério é cada onda P tem que se seguir um complexo QRS. Essa é a definição eletrocardiográfica de ritmo sinusal. E com frequência acima de 100, taquicardia sinusal. Correto? Boa. É isso aí, Gui. Então, quando a gente tem aí uma possibilidade de taquiarritmia, a gente vai ter o eletro, né? E se for sinusal, a gente tem que botar o pé no freio e falar, realmente, taque sinusal possivelmente tem alguma outra coisa instabilizando o meu paciente. Agora, quando a gente está falando de alguma outra taquicardia, taquiarritmia, né? A gente realmente não precisa ficar batendo o martelo na investigação diagnóstica. Esse paciente que está instável vai precisar da cardioversão elétrica sincronizada imediata. Beleza, Cauê. E esse é o nosso foco agora, né? Focar nesse perfil de paciente que é o paciente que a gente falou desde o começo, que assusta, que a gente sempre fica desconfortável. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Facilitar essa via.
esse é o nosso medo, né? Então vamos tentar pormenorizar aqui quais são as etapas da cardioversão, né, Jô? Primeira coisa, mais importante de tudo, né? Se o paciente está consciente e orientado, a gente vai orientar o paciente com relação ao procedimento. Ninguém aqui gosta de tomar um choque no peito estando acordado e ninguém avisando, né? Exatamente. Claro. Então a gente vai orientar o paciente, vai falar um pouquinho sobre como que funciona o procedimento, que a gente vai fazer a sedação, vai fazer a analgesia, que é justamente para minimizar os danos para o paciente, né? Segunda coisa, vai ser sedação. Pseudoanalgesia, basicamente, né? E aqui a gente tem algumas opções, é até difícil a gente falar em termos de dose, porque existem muitos protocolos hospitalares, as doses são um pouco divergentes, mas a gente costuma usar de sedação aí como opções o midazolam, o etomidato ou o propofol. A única dica aqui é tomar cuidado principalmente com os pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, onde o propofol pode realmente ter um efeito maléfico cardiovascular, né? Pessoal, só uma dica aqui, se você tiver disponibilidade, a droga de preferência nesse caso é o etomidato, porque o etomidato é uma medicação que não mexe na hemodinâmica do paciente. O propofol, ele tem um efeito vasodilatador intenso e cardiodepressor também, entendeu? Então, assim, era a última opção que você iria usar. Boa, Gui. Então sempre tomar esse cuidado, né? E tem o midazolam também, né? Mas que também ele tem um componente de cardiodepressão, mas muito menos que o propofol, né? Então se for escolher, já que a gente tá falando de uma patologia cardíaca, talvez o etomidato seja a princesa dos nossos olhos mesmo, né? Gostei, viu? Cara, a princesa dos nossos olhos ficou bonito, né? Ficou acho inspirador. Só, Anotem né? aí, viu? Tô emocionado com esse tema aqui. E além disso, né? A gente não faz só sedação, a gente tem que fazer uma analgesia adequada pro nosso paciente. E aqui o fentanil é a medicação de escolha, né? Então a gente vai fazer fentanil por volta de 1 a 2 microgramas por quilo para o paciente, sempre realmente baseado no peso para evitar sobredose, né? E só para frisar, pessoal, a gente sempre faz primeiro a analgesia e depois a gente faz o sedativo. Então entra primeiro o fentanil e depois entra uma das medicações que a gente falou, preferencialmente o etomidato. Beleza, Gui. Só mais um adendo em relação a essa sedação. Tenha em mente que essa sedação não é igual à sedação para intubação orotraqueal, que o paciente vai ter que perder o drive respiratório, assim, vai estar totalmente sedado. Não, as doses, elas são mais baixas, tá certo? O ideal é que o paciente perca a consciência, mas não perca o drive respiratório, tá certo? Bem lembrado, Gui. Fizemos a analgesia, sedamos, o próximo passo então vai ser sincronizar o nosso cardioversor, certo? O que é sincronizar? Então a gente simplesmente vai falar para a nossa monitorização do cardioversor e a gente vai fazer o choque justamente nos momentos das ondas R's. Isso que é sincronizar. Perfeito, Cauê. Porque assim, todo aparelho, pessoal, tem essa opção de sincronização. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o choque vai ser aplicado exatamente em cima de um complexo QRS, tá certo? E por que isso existe? Porque se você choca o paciente aleatoriamente e o choque cair em cima do intervalo QT, você pode degenerar para uma fibrilação ventricular e levar o paciente para um ritmo de parada. E esse é o grande medo que a gente tem, né, Gui? Isso. Exato. Inclusive, para quem vai fazer o ACLS, esse é um critério de reprovação. Pô, com certeza, né? Então, sincronizar, gente. E aí sim, só depois da gente sincronizar com o QRS do nosso paciente, que a gente vai, então, cardioverter. Só lembrem, pessoal, que como é sincronizado e o aparelho vai ter que aguardar, né, encontrar uma onda R, então tem um tempo aí, um delay entre o momento que você choca e o momento que realmente o choque é liberado, que é efetivado. Perfeito. Tá certo? Então, é normal vocês esperarem, porque tem que sincronizar. João, isso é interessante que você comentou, porque às vezes acontece mesmo, né? Fica todo mundo olhando pra quem vai chocar e choca, rapaz, vai! Tá na hora! E o cara tá lá apertado, entendeu? Na Sim. verdade, o aparelho tá sincronizando pra chocar no momento correto. É um Exato. momento de tensão, né? Beleza, gente. E aí a gente sincronizou, então. A gente esperou aquele momento tenso e tudo mais. E aí a gente cardioverteu. Para cardioverter, a gente tem que ter ido lá no cardioversor e escolhido uma carga, um joule que a gente vai instituir para aquele paciente, certo? Em geral, isso vai variar conforme o desfibrilador, se ele é bifásico, se ele é monofásico. Falando normalmente dos bifásicos, que hoje em dia é até o mais disponível para a gente vai usar, em geral, cargas de 120 até 200 joules de maneira escalonada. Então, a primeira carga aí vai ser por volta de 120 joules, segunda carga de 150, e aí, só caso necessário, a terceira carga de 200. Isso é interessante a gente tá falando, cara, porque na prática o que a gente vê é assim, rapaz, dá logo um choque de 150 joules e dá só um choque cardiovértico. E já vai logo, já resolve logo o problema, né, Gui? Exatamente. Tem até aquela orientação, né? Se for um ataque à arritmia de QRS estreito, RR irregular,
Em geral, a gente pode começar até com 50 joules. Mas a gente fica com receio, né? O receio de ficar dando 3, 4 choques no paciente e não cardioverter, né? Porque é bem desconfortável. Você, às vezes, tem que repicar a sedação, entendeu? É um momento meio tenso. Então, tem muita gente que opta por logo dar um choque de carga maior, tá certo? Sim. Que é um procedimento seguro, resolver logo a parada, do que ter que ficar repetindo vários choques. Beleza, Gui. E aí, por último, depois da cardioversão, depois do pior momento das nossas vidas naquela ocasião, né? A gente vai ficar com a pá no paciente e a gente tem que observar. É a última coisa que a gente tem que fazer. Observar o quê? Observar principalmente se o nosso paciente não degenera, né? Se ele não evolui para alguma arritmia que realmente seria mais preocupante e com risco iminente de morte para o nosso paciente. Perfeito, Cauê. Então, pessoal, só para frisar, você cardioverteu, chocou o paciente, deixa as pás no peito do paciente e observa o monitor. Porque caso o paciente evolua para um ritmo de parada, uma FV, uma taquicardia ventricular, tá? Aí você já tá com as pás, só faz carregar e choca novamente. Isso. Se for para alguma dessas, né, o paciente vai para FV, aí realmente a gente vai desfibrilar, né, Gui? A gente já tá ali, pronto, né? Ou, na maioria das vezes, tá, para os ouvintes saberem, na maioria das vezes o paciente vai voltar para o ritmo sinusal, né? Não vai acontecer esse desastre que a gente tá falando aqui. Exatamente. Cara, eu nunca vi numa cardioversão o paciente degenerar para um ritmo de parada. Eu, particularmente, Que bom, das né, que eu Gui? fiz, eu nunca vi. Que bom. Ótimo, então fiquem tranquilos, pessoal, vai dar certo. É só pra... devia ter falado de outro jeito aqui, que eu acho que eu meti um medo em todo mundo, né? Mas tudo bem, acho que deu pra entender. Mas vai dar bom, vai dar bom. Deu pra entender que é pra observar, né? Ô, Jô, mas assim, apesar da gente ter falado de uma forma tranquila, né, aqui, apesar do Cauê ter metido medo no povo e tudo. Mas, Jô, em relação, só um comentário rápido em relação ao material, né, a gente tem que deixar tudo pronto, né, Jô? O ideal aqui, claro, a gente tá fazendo tudo, né, com todo o cuidado para que seja um procedimento, não tenha nenhuma intercorrência, mas mesmo sabendo das doses, que a gente não vai fazer nada, nenhuma sedação com dose alta, existe o risco do paciente estabilizar, né, ele já tá grave, então o ideal é a gente deixar material de via aérea já separado, para caso aconteça alguma coisa, já tá o plano B, né? Perfeito. Você não deixar o paciente desassistido. Perfeito, Jô. Maravilha. Beleza. E eu acho que é isso, que a gente tinha que falar um pouquinho do paciente instável, né? Então, no nosso primeiro caso, eu acho que seria esse o nosso passo a passo. O paciente tinha critérios de estabilidade. A gente sempre tem que orientar, sedar, fazer analgesia, sincronizar, cardioverter e observar. Boa. Vamos pro segundo caso? Vamos lá. Agora temos uma mulher de 50 anos de idade, sem comorbidades, que chega ao pronto-socorro com a queixa de palpitações. O eletro mostra uma taquicardia de QRS estreito. Ela relata que já teve vários outros episódios assim semelhantes. E aí, Guilherme, qual é a conduta? Eita, Jô, me acolchou, né? Tá só no Então, bate-bola. pessoal, a gente botou esse caso, pessoal, para ilustrar agora o algoritmo que a gente usa quando a gente pega um ataque cardíaco, com ataque arritmia, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se o QRS é estreito ou alargado. E o que é que entra, pessoal, como QRS estreito ou alargado? Se o QRS do paciente tem menos de 3 quadradinhos, os pequenininhos, tá certo? Do eletrocardiograma, que cada quadradinho corresponde a 40 milissegundos, eu tenho um ataque cardíaco de QRS estreito, tá? Então, frequência cardíaca acima de 100 e QRS menor do que 120 milissegundos, 3 quadradinhos. Então, esse é o primeiro passo. Maravilha. Se eu tenho um ataque cardíaco de QRS estreito, eu posso afirmar que essa taquiarritmia ela é supraventricular. Então, eu já sei que é um ataque arritmia acima do feixe de His. Maravilha. O segundo passo, pessoal, na investigação, eu vou ver se o RR é regular ou irregular. E o que isso quer dizer? Eu vou ver a distância entre duas ondas R e vou comparar com os vários batimentos do eletro. Se o RR for regular, entre algumas possibilidades, a gente não vai falar de todas, tá? Eu vou só citar aqui para vocês saberem, a gente vai falar das mais frequentes, mas se o RR é regular, pode ser taquicardia sinusal, que a gente falou lá no começo, que você tem que descobrir a causa de base, pode ser um flutter atrial comum, tá certo? E as taquicardias paroxísticas supraventriculares. Que aqui, pessoal, esse nome paroxístico, ele quer dizer que são taquicardias que entram e saem. O paciente tem alguns episódios e melhora, tem alguns episódios e melhora, como é o caso da nossa paciente aqui. Vocês viram que ela falou que já tinha tido outros episódios, tá? Então, das paroxísticas de RR regular, a gente tem a taquicardia por reentrada nodal, que é muito frequente.
a taquicardia atrioventricular ortodrômica, que é geralmente associada à síndrome de Wolff-Parkinson-White, e a gente tem a taquicardia atrial, tá? Dessas que eu falei, a gente vai falar agora da taquicardia por reentrada nodal, que é muito frequente. Beleza, Gui. Então você falou um pouquinho aí do que é uma ataque supra, né? Você falou o que é o QRS estreito, a gente está seguindo esse algoritmo diagnóstico. Você falou, então, que o primeiro passo é a gente ver regularidade, né? Então, se a gente tiver RR regular, acho que a principal coisa que a gente vai pensar, então, é taquicardia por reentrada nodal, né? Apesar de ter outras coisas. Exato, porque é muito frequente. Exato. É difícil da gente falar de todas aqui, mas se for falar de uma do RR regular, realmente taquicardia por reentrada nodal. E aí a gente tem que passar agora, então, pro RR irregular. Aqui, o que a gente tem de importante, Gui? Pessoal, o seguinte, do RR irregular, o que vocês têm que ter em mente, porque é muito, muito, muito frequente, é fibrilação atrial. Tá certo? Beleza, Gui. Então o que a gente tem aqui até agora é que quando a gente tem taquicardia supraventricular com o QRS estreito, a primeira coisa que a gente vai querer ver é regularidade do RR, certo? Perfeito, certo. Quando a gente tem o RR regular, as duas coisas principais que a gente tem que pensar, então, é taquicardia sinusal e taquicardia por reentrada nodal. Perfeito, Cauê. Que são as duas mais frequentes. Beleza, então é isso que a gente tem que lembrar. Tem muitas outras etiologias aqui, né? É difícil da gente falar de todas, mas essas duas são as principais pra gente no RR regular. Perfeito. E quando a gente tem o RR irregular, Gui, o que a gente tem que pensar? Cauê, quando a gente tem o RR irregular, eu quero que os nossos ouvintes tenham em mente a fibrilação atrial. Ela é a clássica do RR irregular. E só um adendo, assim, só pra vocês saberem, o flutter atrial e a taquicardia atrial também podem ser RR irregular. Então são arritmias meio coringa. Elas podem ser regulares ou irregulares. Mas falou de irregular, tenham em mente a fibrilação atrial, tá bom? Tá. Beleza, Gui. A fibrilação atrial é estranho, né? Porque a gente pensa nela como uma entidade única, né? Mas tem que lembrar, FA é sim um ataque supraventricular e ela é a segunda ataque supraventricular mais comum, né? Sendo que a primeira é ataque sinusal, né? Perfeito, Cauê. É isso mesmo. E o eletro que foi laudado por Dr. Guilherme Moura, ele trazia um RR regular com RP linha de 60. Então, pessoal, aí o que acontece? O que é esse diabo desse RP linha? Eu ficava pensando antigamente, meu Deus, o que é RP linha? Acompanha comigo. Você vai pegar o complexo QRS. Pega a partir do complexo QRS, tá? E aí você vai medir, a partir do início do complexo QRS, até quando vai o início da onda P. Tá? P de pato. Só que na taquicardia por reentrada nodal, na taquicardia supraventricular por reentrada nodal, tem um detalhezinho. O que é? É que a P quase não é visível. Então você vai observar nas derivações inferiores, tá certo? D2, D3 e AVF, assim que termina o QRS, vai ter um pequeno entalhe simulando uma onda S de sapo, tá certo? Vai ter uma onda, um entalhezinho. Aquilo ali é a onda P, tá? Então você vai medir do início do QRS até esse pequeno entalhe que simula a onda S de sapo nas derivações inferiores. E tem uma outra forma de você conseguir ver também essa onda P, que é na derivação V1, V de vida 1. Tá. Só que aqui a polaridade dela vai ser positiva. Então, do início do complexo QRS até a onda P, que aqui no caso vai ser uma pseudo R, porque vai ser um entalhezinho positivo. Assim que termina o complexo QRS em V1, tá? Você vai ver a onda P lá. Às vezes é difícil de enxergar, você tem que ver com bastante atenção, tá? E é isso, pessoal, que caracteriza essa TRN, tá certo? Então a onda P geralmente vem um pouquinho depois do complexo QRS e é isso que a gente chama de intervalo RP, que é um RP o quê? Curto, RP' curto. É menor do que 70 milissegundos, ou seja, menor ali do que 2 quadradinhos e um pouquinho, tá bom? Ou seja, característica de reentrada nodal, né, Gui? Essa é a característica de reentrada nodal, tá bom? Gui, e se a gente não for procurando esses entalhes aí, a gente não acha, né? Não acha, cara. E às vezes é até difícil, né? Porque nesses mecanismos por reentrada nodal, né? A P tá tão próxima, ou às vezes tá até apagado pelo QRS, que a gente não vai ver onda P, né? Exato. Exatamente, Cauê. Inclusive, em alguns algoritmos, coloca TRN como onda P não visível. Exato. Entendeu? Porque é tão difícil de você ver, se você não presta bem atenção, que alguns algoritmos colocam como onda P não visível. Mas na maioria das vezes você vai ver ali um entalhezinho no final do QRS, como eu falei. Beleza. Então tem que ir procurando. Então, derivações inferiores, o entalhe negativo, e V1, um entalhe positivo, né? Beleza, Cauê. Cara, então eu falei aqui, tentei, né, em um podcast, tentar dizer o que é o RP linha curta. Pintou o visual pros ouvintes aí, né, Gui? Exatamente. Mas se tem o curto, Cauê, se tem o RP linha curto, tem o RP linha longo também, né?
né, Gui? A gente tem que fazer o contraponto no nosso algoritmo investigativo aqui, né? Mas só pra deixar pros ouvintes, né? Quando a gente tem, então, a onda P muito próximo do outro QRS, né? Do QRS seguinte, a gente tem o RP longo, né? Exatamente. E aqui, só pra gente saber, os principais vai ser ataque sinusal, certo? E ataque atrial, né? Focal ou multifocal com RR regular, que pode acontecer. Além disso, a gente tem outros diagnósticos diferenciais que talvez não vale muito a pena a gente ficar citando aqui, porque começa a ficar muito complexo, né? Exato, começa a ficar muito pesado. Beleza. Então assim, pessoal, de um modo geral, as taquiarritmias de RP linha curto, a onda P vem um pouquinho depois do QRS, tá certo? E nas taquicardias de RP longo é o normal, é ataque sinusal. Vocês imaginam que vem um complexo QRS, aí vai QRS, T, só depois que vai vir a P do novo complexo QRS, né? Então a distância é longa. Tá bom? Beleza, Gui. Beleza. Beleza, Cauê. Então, depois de toda essa elocubração aqui eletrocardiográfica, eu espero que o pessoal entenda. A gente sabe que essa paciente, ela tem uma taquicardia por reentrada nodal, tá certo? Estável. Beleza. E a gente tem algumas condutas. E aí, Cauê, o que é que você me diz? Beleza, Gui. Então, aqui a gente tem que entender que é justamente isso, né? Que a paciente está estável e vai mudar a nossa conduta quando comparado com o paciente instável, né? Apesar da gente estar falando especificamente da TRN, né? Da taquicardia por reentrada nodal, as taques supraventriculares de QRS estreito vão ter um manejo bem parecido. Então, a gente vai de novo aqui passar a régua, fazer um passo a passo do manejo desse paciente com os ouvintes. E aqui o que a gente quer realmente saber, né, são as manobras vagais, as famosas manobras vagais, e falar um pouquinho da adenosina, né? Depois a gente comenta os tratamentos, mas eu acho que essas duas coisas são o mais importante ali, principalmente na sala de emergência. Perfeito. Então, quando a gente está falando de manobra vagal, né, o que a gente quer fazer é justamente aumentar o tônus vagal, né? É aumentar o tônus parasimpático para, de alguma maneira, a gente reduzir aí o automatismo, as reentradas do coração no paciente que tem um ataque à arritmia, certo? E das manobras vagais, então as manobras que a gente tem, a manobra de Valsalva, né? E a massagem carotídea, né? Dessas, a mais utilizada, sem dúvida alguma, é a manobra de Valsalva, que é aquela, então, que a gente vai fazer um esforço expiratório contra um anteparo fechado, né? Contra a nossa mão, contra uma seringa ou alguma coisa assim, né? É um aumento da pressão intraabdominal, né, cara? Como aquela hora que a gente tá no banheiro, né? Faz uma forcinha, é um aumento daquilo basicamente ali. Aquela força, né? Exatamente. Então, é justamente para aumentar a pressão no bulbo carotídeo e realmente aumentar o tônus parasimpático, né? Rapaz, Cauê, tu falou aí de manobras vagais, eu lembrei, sabe do que foi? Que antigamente tinha um negócio de fazer pressão no bulbo ocular, né? Sim, né, Gui? Olha a loucura, né? Pois é, aí essa manobra foi proscrita porque tava tendo muito deslocamento de retina. Eu fico pensando na pata de rinoceronte pra apertar o olho dos outros, até deslocar a retina, né? E com relação à manobra Valsalva, a gente sabe que tem essa manobra Valsalva tradicional, né? Que então é simplesmente fazer o esforço realmente contra um anteparo, né? Contra uma resistência, né? Mas também tem a manobra Valsalva modificada, e essa aqui é importante da gente falar, né? Porque o que acontece? Quando comparada a manobra de Valsalva original, né? Vamos dizer assim, e a manobra de Valsalva modificada, a modificada teve uma taxa de sucesso de 43%, quando comparado com a manobra de Valsalva original, que teve uma taxa de sucesso de 17%. Você vê mais do dobro, né, então, Cauê? Importante, né? É muito importante. O estudo que avaliou isso foi o estudo chamado REVERT, né? E é uma manobra fácil de fazer, né? Então, a manobra modificada, a gente coloca o paciente sentado, a gente dá uma seringa de 10 ml e pede para ele soprar com força para tentar mover o êmbolo da seringa, por volta aí de 10, 15 segundos. E enquanto ele está fazendo esse esforço, a gente deita ele em decúbito dorsal e faz uma elevação passiva das pernas. Basicamente isso. Boa, Cauê. Inclusive tem um vídeo famoso que é da Julie, que já participou com a gente no podcast no episódio 82, que era Não Consegui Entubar e Agora, que é o vídeo mais famoso e tem lá, se você procurar no YouTube, manobra de Valsalva modificada, vai aparecer o vídeo dela, explicando esse passo a passo. Famoso esse vídeo, checa lá, viu, pessoal? A menina se tornou uma celebridade com esse vídeo. Foi um acerto na moça. E tá muito bem explicado, tá certinho no vídeo lá, vale a pena conferir. E o melhor é que no vídeo o paciente reveste. Exato. A eficácia da manobra. Exato. Então, pessoal, assim, só dizendo, é uma taxa de sucesso de 43%, mas é uma manobra fácil e deve ser repetida caso o paciente não reverta, né? Então a gente tem que pensar em refazer a manobra caso não tenha sucesso. E aí lembrar que também a gente tem a massagem carotídea, né, que é uma opção de manobra vagal. Ela é feita na região inferior ao ângulo da mandíbula. E só lembrar que ela, se for fazer, ela tem que ser sempre unilateral. A gente nunca faz essa massagem bilateralmente. Ela deve ser feita por no máximo aí de 5 a 10 segundos. O paciente tem que estar monitorizado e tem que ser evitado em pacientes de risco, né? Então a gente tem que evitar em pacientes que já teve AIT, já teve AVC isquêmico ou que tem doença carotídea estabelecida prévia, né? Boa, Cauê. Então é uma opção, né? Mas lembrando que se
for possível, a preferência pela manobra de valsalva modificada, porque de todas as manobras vagais, ela se mostrou a mais eficaz. E que tem menos risco, né, Gui? Beleza, Cauê. Fiz a manobra vagal, né? O paciente chegou, um ataque cardíaco por reentrada nodal com as características que a gente falou, estável. Fiz 2 vezes a manobra vagal modificada, que é a preferência, e o paciente não reverteu. E aí, Ju, e agora? E agora começam as opções com drogas, né? Então, a primeira, como o Cauê falou, é a adenosina. E depois, né, tem outras opções que você pode pensar em bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, mas a adenosina é a escolha. Beleza, Ju. E aí tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de administrar a adenosina, né? Beleza, Gui. Então, o que a gente tem? A adenosina tem que ser muito bem aplicada, né? A adenosina, ela é uma medicação que ela tem uma meia-vida extremamente curta, né? Depois que a gente faz a aplicação, ela fica por volta aí de 10 a 20 segundos na circulação do paciente. Então, se a gente não ajudar essa medicação a chegar no coração, ela não vai fazer efeito. Então, o que a gente pode fazer com a adenosina? As doses são basicamente 3. A primeira dose que a gente vai aplicar é 6 miligramas. Se não tiver sucesso, a gente pode fazer 12 miligramas. E aí já está autorizado fazer uma terceira dose de 18 miligramas, né? Exatamente, Cauê. Somando todas as doses, no máximo 30 miligramas, né? Exato, Gui. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente depois que a gente faz a medicação no acesso venoso periférico, por exemplo, a gente tem que fazer um flush com soro fisiológico aí por volta de 20 ml. E de preferência, se eu estou fazendo no membro, num acesso periférico, eu tenho que elevar esse membro para justamente ajudar essa medicação a chegar no coração. Perfeito, Cauê, porque é aquela história, né? Como você falou, tem a meia-vida muito curta, então se eu injeto a adenosina e não faço um flush, ela se degrada antes de chegar no coração. O alvo dela é o nó átrio-ventricular, entendeu? Ela vai dar uma bloqueada momentânea no nó átrio-ventricular para o paciente sair da taquiarritmia, no caso a taquicardia por reentrada nodal. Exato. O interessante é que a eficácia da adenosina é acima de 90%. Então se você administrou as 3 doses de adenosina, o paciente não saiu, pense em algum diagnóstico diferencial, porque a eficácia nessas situações é muito alta, tá certo? E só mais um adendo aqui, Gui, que a gente tem que falar, né? Essas doses, elas podem ser repetidas depois de 1 minuto de cada dose, né? Porque realmente tem uma meia-vida muito curta, então depois de 1 minuto já não é para estar agindo a dose prévia que você fez e já pode reaplicar a próxima dose. E um outro cuidado que a gente tem que ter é, se o paciente tem um acesso venoso central, a gente tem que diminuir a dose pela metade, né? Porque a medicação vai ser prontamente entregue no coração. Então a gente vai fazer doses de 3, 6 e 9. Basicamente, né? E um outro cuidado muito importante é com relação aos efeitos colaterais esperados na medicação, né, Gui? A gente tem que orientar o paciente. Porque, assim, o que todo mundo descreve, né, é aquela sensação de morte iminente, né? Mas o que consiste essa sensação de morte iminente? A adenosina, ela pode causar dispneia, ela pode causar flush facial, ela pode causar uma dor torácica que realmente vai ser interpretada pelo paciente como uma sensação de morte iminente. Então, se a gente simplesmente fizer a medicação e não avisar nada para o nosso paciente, ele pode achar realmente desconfortável e às vezes até falar que a equipe médica fez alguma coisa de errada com ele, né? Pessoal, só cuidado, viu? Porque o pai, imagina aí, o paciente chega no pronto-socorro com ataque cardíaco, se sentindo mal, aí você vira para ele, meu amigo, é o seguinte, eu vou fazer com a medicação que você vai ter uma sensação de morte. Eu já tô me sentindo mal, o pessoal vai terminar de me matar aqui agora. Às vezes é a ideia de deixar o paciente pensando no pior, né? Exato. Cara, mas é animal, né, quando você faz a adenosina. Dá uma pausa e depois e volta. limpa. Exato. É muito legal. Ô, Jô, e me fala uma coisa, só que a gente tem que ter alguns cuidados. Tem algumas situações que a gente não vai poder usar a adenosina, né? Em relação a uso de medicações, o ACLS já traz essa orientação de que pacientes que usam dipiridamol ou que usam carbamazepina pela interação com a droga, eles sugerem reduzir a dose pela metade, essas doses que o Cauê já falou, principalmente vigência de broncoespasmo e bloqueio AV avançado. Aí é muito azar, né? O paciente tem um bloqueio atrioventricular e um ataque à arritmia ao mesmo tempo, é porque assim, você jogou na loteria e realmente você iria ganhar, né? Aí chama o Guilherme, né, Cauê? Com certeza, não tenho dúvida, né? E outra coisa, João, é justamente o broncoespasmo em atividade, né? Porque quando a gente tá falando do paciente com asma ou DPOC que está controlado ali no momento da emergência, a gente tem evidência que fala que o risco da adenosina de causar um broncoespasmo severo é muito baixo. E mesmo se causar, normalmente é controlável, né? Tá. Top, viu, Cauê? Essa informação, muito bom. Aí o último adendo aqui com relação à adenosina, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é sobre os efeitos esperados, né? O que pode acontecer com o paciente depois que a gente fez a adenosina? Cara, isso é interessante, Cauê, porque a gente pode usar ela, inclusive, para diagnosticar. Exato, Gui. Então, o que pode acontecer é, o
pode não ter efeito nenhum, né? E aqui a principal coisa que a gente tem que se preocupar é a aplicação inadequada. Então aqui a gente tem que seguir aqueles cuidados que a gente conversou aqui. Então a gente já passou pela manobra vagal, fez as 3 doses de adenosina. Caso não resolva a adenosina, como eu falei, pense em outra coisa, porque a eficácia quando é taquicardia por reentrada nodal é muito alta, acima de 90%, tá? Mas caso ainda não resolva, pode-se usar, caso o paciente não tenha disfunção e nem alteração estrutural cardíaca, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico, né, que é diltiazem e verapamil. Em algumas situações a gente também pode usar a amiodarona, mas eu particularmente nunca vi chegar até esse estágio. Boa. Beleza, Gui. Então, pessoal, nesse episódio aqui a gente vai falar mais das taquiarritmias na sala de emergência, tá certo? Uma das mais importantes é a fibrilação atrial, que nesse episódio, para não ficar muito extenso, a gente não vai falar, mas vai ter um episódio só disso, só de fibrilação atrial na sala de emergência. Lembrando que de fibrilação atrial crônica, a gente já tem um episódio excelente, com a participação inclusive do Guilherme Guzman, episódio 58, tá? Então, sigam o TDC, que depois desse episódio, em algum momento, a gente vai fazer de FA na sala de emergência. Beleza, Gui. Então, aqui nessa paciente, a gente fez o diagnóstico TRN, né? A gente passou aí por todo o algoritmo de investigação de um ataque cardíaco de QRS estreito, né? Falando desde lá da regularidade, se é irregular, regular. Falando um pouquinho aí do PR também, né? Pra gente ver se o PR ele é curto ou se o PR ele é mais longo. E a gente falou do manejo das taquicardias de QRS estreito também. Então, falando principalmente das manobras vagais, atenção especial aqui para na manobra de valsalva. E falando um pouquinho também dos poréns da adenosina e alguns outros tratamentos aí no final, né? Vamos pro terceiro caso agora? Vamos lá, Cauê. Beleza, então. O terceiro caso é um paciente de 50 anos, previamente ígido, chega ao pronto-socorro com quadro de palpitações. O eletrocardiograma com QRS largo, RR regular e o paciente está estável. E aí, Jô, o que a gente faz? Então, agora muda a chave, né? A gente saiu do QRS estreito para o QRS largo. E aqui, pessoal, chama atenção 2 grandes causas, tá? Que vocês têm que pensar nessas condições. A primeira é taquicardia ventricular, ETV. 80% dos casos é secundária a ATV. Depois vem taquicardia supraventricular com aberrância, que aí a literatura muda um pouco em relação à porcentagem dos casos, mas de 15%, alguns falam 20%, mas tem ainda os diferenciais, principalmente a taquicardia atrioventricular antidrômica, que seria um diferencial, assim como a taquicardia, um paciente com marca-passo, que como vai ter a entrada do marca-passo, é difícil você conseguir avaliar, então é um eletro bem mais complicado, e é o eletro que o Gui que vai conseguir dar esse diagnóstico, né? Jô, aí tem que chamar o arritmologista. Exatamente, né? Então, pessoal, aqui, acho que o ponto é, a gente viu que é um QRS alargado, que, voltando ao conceito, é um QRS que dura mais do que 3 quadradinhos, ou seja, mais do que 120 milissegundos, tá? E é um paciente que também nós temos que pensar se tá instável ou estável, certo? Porque o ponto é, se ele tá instável, que são aqueles sintomas que o Cauê já falou pra gente bem no início, esse paciente vai pra cardioversão elétrica, tá? Cardioversão vai ser o melhor tratamento para esse paciente pra gente tirar ele da instabilidade. Então, sim, pessoal, só lembrando, quando a gente tem uma taquicardia ventricular instável, a gente utiliza 100 joules para cardioverter, certo? Só que quando você tem uma taquicardia ventricular polimórfica, tá certo? Ou seja, os complexos QRS têm morfologias diferentes, você vai desfibrilar. E por que isso? Porque o aparelho não consegue, tá, sincronizar em cima do QRS, uma vez que os QRS são diferentes, tá bom? Então, esse é o ponto aqui importante de diferenciação, tá, pessoal? Atente-se para a TV polimórfica. Passado isso, chegamos no nosso paciente com a taquicardia com QRS alargado e tem vários critérios que a gente pode utilizar para tentar entender. É TV ou é taquicardia supraventricular com aberrância? Eita, show, agora isso você jogou pesado. Joga o eletro pra cima e vê o que dá aí, né? Faz um cara ou coroa. Cara ou coroa. Desses critérios, nós temos Brugada, Verequei, critérios de Santos e Pava. Só que desses, pessoal, Brugada é um critério bem difícil, né? É para prática clínica mesmo, para aplicabilidade. Então nós decidimos selecionar 2, Verequei e Santos, para a gente apresentar para vocês e para que vocês consigam utilizar na prática clínica com maior facilidade. Boa. O critério de Verequei, ele foi um critério publicado em 2008 e o grande ponto dele é que ele vai avaliar a AVR. É a nossa principal derivação. Então vocês vão olhar o AVR e lá vocês vão procurar onda R. E a onda R pelo Verequei, para ele ser um critério positivo para taquicardia ventricular,
o achado é um R bem positivo, um R puro. Perfeito, Jô. E o que é esse R positivo, Gui? Jô, é o seguinte, é a polaridade do QRS sendo mais positiva, Isso. tá certo? E uma coisa interessante aqui é o seguinte, às vezes a gente fica na dúvida se a polaridade é positiva ou negativa. Você olha assim, nossa, mas aqui dá dúvida, é positivo ou negativo. Uma dica, você olha pro lado mais agudo da onda, tá? O lado que tiver mais agudo, mais pontiagudo, é o da polaridade do QRS, tá certo? E o ver aqui é interessante, pessoal, por quê? Porque a VR, se vocês forem lembrar, ela é uma derivação superior, tá certo? No eletrocardiograma normal, o QRS é para ser negativo. Se você tem um QRS positivo em AVR, quer dizer que a ativação está vindo de baixo para cima, ou seja, do ventrículo para o átrio, o que caracterizaria que o início da despolarização está vindo do ventrículo, tá bom? Exato. E em contraponto, né, para taquicardia subventricular com aberrância, como a fonte vem do átrio, né, o estímulo vem do átrio, só que é um estímulo ectópico, errôneo, mas ainda é atrial para o ventrículo, a onda fica, no geral, negativa ou pode ser levemente positiva. Exatamente. Mas o marcador é uma onda R bem positiva no AVR. Perfeito. E assim, pessoal, esse é o melhor critério, assim, é o mais simples para você olhar. O VRQ, ele tem 4 critérios, tá certo? A gente resolveu citar aqui no podcast só o primeiro porque é o mais simples. Você bateu o olho no eletro, você tem uma taquicardia, ou seja, frequência cardíaca maior do que 100, com QRS alargado, um RR regular e um VRQ, né, no caso, de uma onda R pura, um QRS mais positivo em AVR, você pode bater o martelo e dizer, olha, realmente aqui a gente tem uma taquicardia ventricular, tá? Os outros 3 critérios, eles são um pouco mais complexos, ficaria difícil a gente explicar aqui no podcast, mas tem um outro, que inclusive é de um brasileiro, Dr. Santos, né, Ju, lá da sua terra, do Ceará. Exatamente, cearense, que é que o critério de Santos fala. Esse é um critério já de 2015, e ele usou, inclusive, a casuística brasileira mesmo, como o Gui falou. E ele usou 4 derivações, D1, D2, V1 e V6. E a partir delas fazer a análise e pensar, é TV ou é taquicardia supraventricular com aberrância? Perfeito. Lembre, a nossa ideia é diferenciar essas duas, que são as principais, tá, pessoal? As outras existem, são mais difíceis de a gente conseguir fazer, e os critérios vão tentar sempre diferenciar as duas. Perfeito, Jô. É o 12-16, né? Isso. Lá a gente fala 12-16 no INCOR, né? É uma boa forma de aprender. D2, V1 e V6. E o que ele fala? Ele usou esse critério, esse novo algoritmo, comparando com Brugada, mas o padrão ouro era o estudo eletrofisiológico. E o que é muito legal é que pegou as 4 derivações e perguntava, apresenta polaridade com predominância negativa? E o que é a predominância negativa? É o que o Gui falou, a área pontiaguda da onda ser negativa. Então, se D1, D2, V1 e V6 são predominantemente negativos, você vai fechar o seu diagnóstico eletrocardiográfico como TV. Perfeito, João. Então, o QRS sendo mais negativo nessas derivações, nas 4 derivações, você tem um diagnóstico de TV, né? Isso. E aí, do estudo, esse aqui realmente tem a maior acurácia para o diagnóstico de TV, mas continua o passo a passo. Então, tenho 3 das 4 derivações com polaridade com predominância negativa. Se presente, eu ainda vou dar o diagnóstico eletrocardiográfico de TV. Boa. Se não tá, passo 3. E aí no passo 3 é que tem pelo menos 2 das 4 derivações com polaridade com predominância negativa, só que das 2, uma tem que ser D1 ou V6. Perfeito. Tá? Então, tenho só 2, mas uma delas é D1 ou V6, eu posso também dar o meu diagnóstico de TV. Cara, Joí, o cara que criou esse algoritmo, ele brilhou muito, porque é um algoritmo muito fácil de ser usado, né? Você basicamente vai olhar a polaridade do QRS nessas 4 derivações. Se Exato. 4 tiverem negativo é TV, se 3 tiverem negativas é TV, se não você passa para o outro passo, que se 2 tiverem negativas, sendo uma delas D1 ou V6, também é TV. Exato. Né? É bem simples esse algoritmo. Facilita a vida do plantonista, né? Facilita a vida do plantonista. E o que é legal, Gui, também no final, é que ele comparou o grupo com especialistas, né, arritmologistas, versus um grupo com cardiologistas clínicos, e um grupo que eram residentes. Tá. E é legal que ele fala, assim, no final, que o grupo que tinha com o médico menos experiência, que era o médico residente, foi o grupo que o critério de Santos teve uma acurácia melhor do que o de Brugada. Pois é. Talvez pela facilidade na aplicação, Pois né? é, não, é um critério, o cara brilhou demais. O cara brilhou demais nesse caso. Pessoal, assim, só um adendo muito importante.
Esses critérios, eles são importantes para a gente diferenciar essas duas entidades, tá certo? Taquicardia ventricular monomórfica com as taquissupras com aberrância, tá? Mas tenha em mente que 80% das taquicardias com QRS largo regulares que vão chegar no seu plantão são TVs, tá certo? São TVs. Então, na dúvida, pessoal, encare como TV, encare o paciente como sendo um paciente mais grave, tá bom? Então, como o Gui falou, não consegui definir por esses critérios, tive qualquer dificuldade, vou conduzir, seja TV ou taquicardia subventricular com aberrância, vou continuar conduzindo o meu paciente pelo fluxograma, porque efetivamente não vai mudar muito a minha conduta. Exatamente, João. Encara como o pior cenário, que no caso é taquicardia ventricular e epidemiologicamente 80% realmente vai ser. Exato. Aí o que a gente pode fazer? O guideline europeu fala ainda da possibilidade da adenosina, como a gente comentou na taquicardia com QRS estreito, tá? Os mesmos cuidados, as mesmas precauções. Depois, se ainda tem uma resposta ineficaz para reversão daquela taquiarritmia, ele dá a opção de você fazer procainamida ou amiodarona. E aí, pessoal, a amiodarona é a droga que realmente tem mais disponível, né, nos pronto-socorros aqui do nosso país. É o antiarrítmico do brasileiro, né? Tinha um Exato. professor meu que dizia assim, a arritmia na Amazônia é amiodarone. Porque procainamida a gente não tem. Eu nunca vi procainamida. Tem várias drogas antiarrítmicas aqui no Brasil, a gente não tem. Butilida, procainamida, a gente não tem essas drogas. Exato. E aí, o que é importante, né? A gente já frisou, já passou por todo um passo a passo para vocês entenderem, né, como definir o diagnóstico, porque que vários são importantes para a gente tentar seguir um fluxo de raciocínio e conduta, que nem toda taquiarritmia, como vocês já viram, vai ser elegível à amiodarona. Exatamente. Mas aqui que nós chegamos a realmente esse ponto a gente precisa fazer uma dose de ataque de amiodarona, e aí também essa velocidade de fusão muda um pouco de referência para referência, tá? Tem alguns locais que vão falar que você tem que deixar uma dose, somente fazer uma dose de ataque, deixar de manutenção. Tem referências que vão falar que você não precisa fazer a dose de ataque, só a manutenção seria eficiente. Então a gente está falando de um paciente que está estável. Então a gente vai ter tempo, né, para pensar no melhor tratamento para ele. Perfeito, João. Então agora falando da aplicabilidade prática, né, como a gente vai fazer a amiodarona nesse paciente? Na indução, a orientação é fazer 150 mg de amiodarona, e correr essa dose em 10 minutos, tá? Certo. Depois, nós vamos deixar a dose de manutenção, que tem que ter deposição, né, no miocárdio. Então, qual é a diluição que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar 6 ampolas de amiodarona, cada ampola tem 150 mg, diluir numa solução de 250 ml de soro glicosado, e essa solução vai correr 10 ml hora, tá, pessoal? O que é que a gente está fazendo? A gente está dando para vocês uma aplicabilidade mais prática dessa infusão. Se for olhar em outras referências, vão falar que vocês fazerem 1 mg por minuto nas primeiras 6 horas, depois meio mg por minuto nas outras 18 horas. É verdade, tem esse negócio, né? De correr, quando você vai correr a manutenção da amiodarona, no caso os 900 mg, correr 1 mg por minuto nas primeiras 6 horas. Rapaz, tem plantão que você não tem tempo nem de... Entendeu? Aí você tem que ficar indo lá mudar a velocidade da bomba. É melhor correr numa taxa fixa mesmo. Não tem problema, não. Facilita, tá? Mas é o que a gente tá falando pra vocês. Que essa outra orientação tá completamente adequada. Certo. Em relação aos efeitos colaterais, a gente tem que pensar, né, na possibilidade. Então, tem que lembrar de hipotensão. Certo. Porque pode fazer uma certa redução da contratividade miocárdica se essa infusão da amiodarona for muito rápida, tá? Um neutropismo negativo aí, né, Jô? Exato. Aí existe também a possibilidade de sintomas mais específicos, como náuseas e vômitos, tá? E também alguns pacientes que, a longo prazo, né, da droga, não vai ser esperado aqui, porque ter outras repercussões, que é principalmente... Esses pacientes podem ter estímulo tireoidiano, então fazer alteração hipertireoidismo, levar a uma fibrilação atrial, mas não é o que a gente espera agora, tá, pessoal? São preocupações que vocês têm que lembrar. Exatamente. Show, assim, a longo prazo, a amiodarona, apesar de ser uma excelente droga antiarrítmica, a gente prioriza outras drogas, tá certo? Exato. Beta-bloqueadores, nas situações que são elegíveis, claro, né? Mas é porque é uma droga que tem uma gama de efeitos colaterais muito grandes, entendeu? Então, se você pode usar outra droga no lugar da amiodarona a longo prazo, com certeza é uma melhor alternativa. Boa.
E só lembrar também para os ouvintes que, assim, a amidarona vai ser a droga de escolha, mas nesses pacientes com uma taquicardia de QRS largo, a gente ainda pode fazer as manobras vagais, né? Até porque é fácil, vai ser prontamente aplicável, e se não responder, realmente, aí sim a gente vai passar para outras medicações. Só outro cuidado também, apesar da gente falar que a TV é a causa mais comum, né, de taquicardia de QRS largo, a gente ainda vai ter as taquissupras com aberrância, né? E se eu tô suspeitando de uma taquissupra com aberrância, né, tem algum mecanismo de pré-excitação prévio que a gente tenha visto, ou até no eletro desse paciente que a gente realmente tenha identificado, a adenosina não é indicada. Então, nesses casos que eu estou em dúvida, é melhor pular a adenosina e ir direto realmente para a infusão de amidarona. Perfeito. Isso é interessante, pessoal, que o Cauê falou. Qual o racional disso? A adenosina, ela bloqueia o nó atrioventricular. Entendeu? Se você tem uma via acessória, você bloqueou o nó atrioventricular, todo o estímulo vai passar por essa via acessória que não tem filtro. Exato. E aí você pode desencadear, né? Você pode acelerar essa taquiarritmia, pode piorar a situação do paciente. E às vezes até degenerar realmente para alguma arritmia maligna, né? Pois é, então, tá na dúvida, não faz adenosina. Exato. Então, pessoal, só fechando, né, trazendo nossos pontos de aprendizagem. Taquicardia com QRS alargado. Nós vamos pensar principalmente TV e taquicardia supraventricular com aberrância, são as principais. Usar os critérios, temos Brugada, Verequei, Santos e Pava. Mais fáceis, Verequei e Santos, que vão nos ajudar a diferenciar essas duas situações. Se está instável, vai fazer cardioversão elétrica. Se está estável, nós podemos fazer manobra vagal, pode fazer adenosina. Se não responder, pode fazer a amiodarona, que a gente tem disponível. Só toma cuidado naquelas situações da dúvida da via acessória da adenosina, tá, exatamente. Pessoal? Beleza. Fechamos então, pessoal? Fechou. Acho que é isso, né? Beleza. Acho que foi muito bom. A gente cobriu, acho que bastante lacunas aí pra gente. E é um tema que a gente tem muita dificuldade na nossa prática, né? Espero que tenha ajudado aí os ouvintes. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer questionamento, podem mandar pra gente, tá certo? No @tadeclinicagem, no e-mail tadeclinicagem@gmail.com.br, no Twitter, nas nossas redes sociais que a gente está à disposição, tá bom? Beleza. Boa. Beleza, vamos para a resposta do desafio da semana passada então, né, pessoal? Olá, pessoal. Vindo aqui para responder o desafio. O desafio da semana passada foi feito pelo Vitor Delia, falando qual é o tipo de pancreatite que dá para fazer uma profilaxia sem ser a pancreatite por hipertrigliceridemia, né, que é feito com fibrato. Aqui uma das profilaxias possíveis é a profilaxia para pancreatite por CPRE, que é feito com anti-inflamatório por via retal, tá? O UpToDate cita até indometacina e diclofenac como possibilidades, e a ideia é que esse anti-inflamatório via retal vai reduzir a taxa de pancreatite pós-CPRE. Valeu? Um abraço, pessoal! Beleza, show de bola. Essa aí, viu, meu amigo? Sabia não. E quem acertou o desafio da semana passada foi o William Domênico e o Tomás Ferrão Paiva. Foram os primeiros que responderam lá nas redes sociais. Abração aí, pessoal. Beleza, Gui. E o desafio da semana? Qual que vai ser aí? Você que é o cardiologista aqui da turma. Então, pessoal, chega para você um paciente de 30 anos de idade na sala de emergência, no eletro de base dele. Já vou adiantando aqui, hein? Tem um PR curto e uma onda delta. Só que agora ele chega para você com uma taquicardia de QRS largo e RR irregular. O paciente está estável. Quais as duas drogas que eu posso usar nesse paciente para reverter essa arritmia? Boa, Gui. Acho que eu nunca nem vi isso, para falar a verdade. Eu vou pesquisar também agora. Beleza. Beleza, vamos então para os salves, né, gente? E aí, Gui, o que você tem de salve aí? Cauê, cara, eu tenho 2 salves para dar. Um é para Michele, ela é R2 de clínica médica do Sírio-Libanês e rodou junto comigo lá no Incol na Interconsulta. Ela disse que o pessoal da clínica médica lá do Sírio adora o TDC, tá? Então salve para todo mundo aí da clínica do Sírio-Libanês. Um salve para todo mundo aí, coisa boa. Pois é. E o outro é pro meu grande amigo Henrique Azevedo. Olha. Que trabalha lá em Caxias, no Maranhão. Se formou comigo e outro dia... Fazia muito tempo que eu não falava com ele. Ele me mandou uma mensagem dizendo que desistiu de cirurgia por causa do TDC. Olha, ele vai fazer clínica mesmo, Gui? Vai fazer clínica médica. Que muito responsa. Bom. Coisa boa. Um salve aí, Henrique. Salve, abraço.
E meu salve vai pro Paulo Vitor Dias Macedo, que fez clínica médica lá no hospital de base da FAMERP. Pediu um abração pra todo mundo. Então vai um salve pra todo mundo aí lá da FAMERP. Abração, pessoal. São José do Rio Preto. Um salve pra galera de São José do Rio Preto. Cidade boa, viu? E o meu salve vai pro João Henrique Feldman. Ele é médico formado lá em Maringá, mas agora ele tá no R1 de clínica no IANSP. E disse que o pessoal segue a gente, é super fã. Então fica aqui um abraço para todo o pessoal da clínica médica do IANSP. Coisa boa, abração, pessoal. Um abraço, pessoal. Excelente serviço. Beleza, sempre lembrar aí aos nossos ouvintes de seguir a gente nas nossas outras plataformas, né? Então no Instagram, no Twitter, @tadeclinicagem, sempre tem conteúdos muito atualizados. E também lembrar de seguir a gente agora no YouTube, né? Tá de Clinicagem, sempre tem vídeos novos toda semana, conteúdos rápidos e diretos para vocês. E também lembrar que agora a gente tem nosso site, né? tadeclinicagem.com.br, onde vocês podem procurar conteúdos de todas as nossas plataformas, gente. Então segue lá a gente. Segue lá, pessoal. Então fechou, né? Fechou. Fechou. Valeu, Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.